Olá pessoal, meu nome é Joseni Araújo, professor de redação, pessoal aí do 8º ano do Colégio Semaco. Vamos aí completar a correção do livro que a gente começou na aula anterior. Lembrando que eu estou lá ansiosamente esperando por vocês para que vocês tirem as dúvidas comigo durante o nosso plantão, mas eu estou observando que poucos têm feito isso. Porém, espero que esse efeito seja em razão de que vocês estejam entendendo bem a matéria. Caso não, alguém entre em contato comigo. A gente pode entrar, inclusive, ao vivo para poder explicar para vocês toda a matéria com áudio, vídeo, do que for preciso lá, caso vocês tenham a necessidade de tirar algum tipo de dúvida. Continuando a nossa correção, página 67 do nosso livro didático. Então a gente tem lá, é uma interpretação de texto. Lembrando que interpretação de texto eu vou falar um pouco mais rápido, parando somente naquilo que nos interessa, que é a composição do texto. Tá? Claro que interpretação de texto é muito importante, porque se você interpreta bem, você escreve bem. Ok? Então vamos lá. Página 67. Como você leu, o autor usa alguns produtos brasileiros para defender um ponto de vista nesse texto. Uma crônica argumentativa. Lembrando que crônica é um gênero textual que representa o cotidiano, ou poderia muito bem, ou representa situações que poderiam muito bem acontecer no cotidiano. Então, são situações do cotidiano ou que poderiam muito bem acontecer nesse cotidiano. A crônica argumentativa, a gente vai até ver alguns capítulos à frente, ela tem alguns subtipos. Um deles é esse que menciona essa questão. Crônica argumentativa, ela defende um ponto de vista. Ela tenta convencer, ela pratica o convencimento de quem está apreciando aquela literatura. Ok? Aí ele diz lá, qual é a ideia que o autor defende? O autor defende a ideia de que a cultura do nosso país, ele defende a cultura do nosso país, criticando o modismo de olhar para outros países como se a cultura externa fosse de melhor qualidade como a nossa. A gente vê isso todos os dias, né? Então ele salienta a mortadela, a cachaça, a caipirinha, que são produtos até exportados com muita aceitação e com muito sucesso. Número 2. No segundo parágrafo, a expressão primeiro mundo é repetida várias vezes, concordando que nem sempre a repetição é algo a ser evitado. Vamos só voltar a um determinado ponto. Quando você está construindo um texto de maneira geral, a repetição é um problema, sim. Agora, se você não está fazendo um texto para ser avaliado, né, vai depender muito da intencionalidade desse texto. Tá? No nosso caso, os nossos textos são para avaliação. Então, textos para avaliação, você vai ter que expor seu conhecimento acerca disso. No caso, alguém que está escrevendo para um outro fim que não seja avaliação, ele pode, de repente, repetir, dependendo da intencionalidade dele, é isso que ele quer dizer. Então, mais uma vez, repetir palavras em textos é perigoso, tá? É prejudicial, a não ser numa situação como essa. Então, continuando, principalmente em tratando-se de textos literários. Só abrindo um parêntese, literário é um texto que serve para mero entretenimento. Não literário é um texto que serve para informatividade. Vou dar um exemplo. Exemplo de texto literário. Música é um poema que serve para divertir, tem uma letra lá, é um texto literário. Não literário, ou um texto de jornal, de revista, que na maioria das vezes é para informar, ok? Qual a intenção do autor com essa estratégia? Justifique sua resposta. Claro que é interessante que você perceba que a repetição do termo é para enfatizar a tese. A tese é uma teoria que o autor tem. A tese é uma teoria defendida pelo autor através de seus argumentos, ponto de vista. Tá? Essa tese foi apresentada no primeiro parágrafo, que o brasileiro adora copiar comportamentos, assim como propõe um substantivo modismo. A simples substituição do termo não atingiria essa intenção. Provavelmente foi o que ele pensou. Tá? Agora, a 3 é uma resposta essencialmente pessoal. Tá? Agora, o número 4, essa nos interessa bastante.
Então, atenção. Nos enunciados abaixo, reorganize a pontuação e utilize um conector, uma conjunção, preposição, conector, é algo que liga, conecta, que torne mais clara a relação de sentido entre eles. Depois indique o tipo de relação implicada pelo conector em uso, conforme o exemplo. Aí você tem um exemplo. Não foi o aniversário dela. Passei o fim de semana trabalhando. O conector é o porquê e a relação é de explicação. Aí você vai colocar lá, não foi o aniversário dela, porque passei o fim de semana trabalhando. Ou seja, o porquê tem uma semântica de explicação ligando os dois períodos aí. A gente vai fazer a mesma coisa embaixo. Aí tem, não fui ao jogo, estou desmotivado com o time. Aí tem lá o conector porquê e a relação também de explicação. Aí fica, não fui ao jogo porque estou desmotivado com o time. Aí você pergunta, só o porquê encaixaria aí? Não. Você poderia colocar outras conjunções com o mesmo valor semântico, tá? O pois é um exemplo disso. Letra C. Não fui ao jogo, não posso explicar como foi a reação da torcida. Aí o conector, por isso, a relação conclusão. Não fui ao jogo, por isso não posso explicar como foi a reação da torcida. Ok? É uma conclusão lógica. Se ele não foi, ele não tem como explicar. D. O grupo de turistas virá pela manhã. Voltará à noite. Aí você vai ligar. Aí tem o conector e relação de adição, ou seja, soma. Então você tem grupo de turistas virá pela manhã e voltará à noite. Você está juntando dois períodos aí, tá? Em um só. Letra E. O time venceu a partida, não convenceu. Conector mais MAS, que pode ser trocado pelo porém, é a relação de oposição. O time venceu a partida, mas não convenceu. Você tem uma relação de oposição de ideias. Porque se você sabe que o time venceu a partida, a ideia lógica é que ele tenha convencido, por ter jogado bem. Nesse caso, a ideia é justamente ao contrário. O time venceu a partida, mas não convenceu. Ok? Depois, as orações aí fechamos o número 4, agora o número 5. As orações abaixo foram retiradas do livro Aprendiz do Futuro, de Gilberto Damanstein, no qual formavam parágrafos. Observando as relações de sentido entre elas, procure agrupá-las em um parágrafo coeso semelhante ao original. Também é essencialmente pessoal, utilizando aqueles conhecimentos adquiridos sobre coesão. Mais uma vez, qualquer dúvida, qualquer problema, entre em contato conosco. Eu estou sentindo falta de vocês. Isso acontece na letra A e na letra B. Depois é a proposta de texto, que eu espero que todos tenham feito, até porque a gente sabe que nossas provas sempre têm uma produção textual, nossas provas estão chegando, então como nós sabemos, o que vai cair na prova? Capítulo 1, 2 e 3. Pessoal, qualquer dúvida que vocês tenham a respeito dos capítulos 1, 2 e 3, por favor, não deixem de fazer contato. Ok, pessoal? Até a próxima e continue estudando.